Mulher Rei, filme lançado em 2022 e estrelado por Viola Davis, conta a saga das guerreiras de elite que inspiraram o filme. Filme esse, dirigido por Gina Bidwell, e conta a história de um exército composto apenas por mulheres guerreiras que estiveram em atividade entre os séculos 17 e 19. Relacionamos mulheres guerreiras à antiga lenda grega de uma nação composta por elas, daí o termo Amazona. Heródoto as mencionou em ataques à Anatólia, atual Turquia. Essas mulheres montavam cavalos, daí o termo Amazonas. No século XVI, os colonizadores portugueses relacionaram tribos de mulheres às margens do rio que viria a ter o nome de Amazonas, mesmo nome designado mais tarde ao estado, exatamente por conta dessa suposta tribo de índias guerreiras. Fato esse não comprovado. Mulheres na guerra não é algo recente. Há relato de mulheres guerreiras entre os vikings, entre os citas, germânicos e celtas. Mas a história que vamos contar é sobre as guerreiras africanas, conhecidas como Arroz, ou guerreiras de Daomé, e na visão ocidental como Amazonas Negras. As temíveis guerreiras do Daomé são a prova que o termo sexo frágil é totalmente inexistente numa criação onde a mente e o corpo são condicionados para a luta e a guerra. Alguém pode dizer que aquelas mulheres eram masculinizadas em sua criação, mas não devemos esquecer que elas eram biologicamente do sexo feminino, e contra isso não há argumentos. Origens. O Reino do Daomé foi um estado surgido na região da África Ocidental, onde é hoje o estado do Benin, no início do século XVI. No século seguinte, expandiu para o sul, onde conquistaram a cidade de Uidá, na costa atlântica, permitindo-lhes acesso ao mar e ao comércio lucrativo com os europeus. O rei Uebejá, que reinou de 1645 a 1685, teria dado início ao treinamento militar de mulheres, ao formar um grupo de caçadoras de elefante, chamadas Guibeto. Algumas dessas mulheres se tornaram guardas-costas do rei. O filho de Uebejá, que se chamava Agajá, transformou essas guarda-costas numa milícia armada com mosquetes de perdeneira. Esse corpo de combate feminino foi usado com sucesso numa guerra rápida com o reino vizinho de Savi, em 1727. Por essa época, comerciantes europeus registraram a presença delas em escritos, ganhando reputação de Amazonas Negras. Esse grupo de mulheres guerreiras foi apelidado de Mino, que significava nossas mães na língua Fon, que é a etnia predominante do Daomé. Essa designação de nossas mães foi dada pelos homens que compunham o exército do Daomé. No reinado de Gezo, 1818 a 1858, o Daomé se tornou cada vez mais militarizado, o que atribuiu mais treinamentos, armas e uniformes para as mulheres. Essas armas obtidas com o dinheiro do tráfico de escravos. O regimento das Arroze já comportava entre 4 e 6 mil mulheres, cerca de 1/3 de todo o exército do Daomé. Recrutamento. Inicialmente, as Arroze, que significava esposas do rei, eram escolhidas entre as centenas de esposas reais, daí a designação por esse nome. Com o tempo, no entanto, mulheres comuns da sociedade Fon passaram a alistar-se voluntariamente, mas não poucas eram forçadas àquela vida. Bastava seus pais ou maridos reclamarem com o rei de seu mau comportamento. O caráter agressivo era lapidado para os combates. Durante o engajamento, não podiam ter filhos ou serem casadas. O treinamento físico e disciplina eram rigorosos, e seu armamento eram rifles, Winchester, porretes e facões. Havia unidades comandadas por mulheres, e foram descritas como lutadoras corajosas e cruéis em combate. Não faziam prisioneiros. Ser prisioneiro dessas mulheres era sentença de morte, pois eram por elas decapitados. Eram especialistas na luta corpo a corpo e no manuseio de facas.
No decorrer do século XIX, cada vez mais mulheres eram recrutadas, muito por questão de necessidade. Os homens Fon tiveram uma queda numérica resultante de guerras e por comércio de escravos. Certamente, estar no combate contra essas mulheres era algo desafiador. As Arrose eram treinadas para suportarem a dor e lutavam mesmo com feridas sérias. E nunca se entregavam. A guerra com a França. No final do século XIX, França e Reino Unido embarcaram numa corrida de colonização, especialmente na África. E os franceses ambicionavam precisamente aquelas terras do Reino do Daomé. Em julho de 1892, eles bloquearam a costa do Reino do Daomé com sua marinha, impedindo seu comércio e o acesso a armas e víveres. Em seguida, desembarcaram no vale inferior do rio Kémé. E em meados de agosto, começaram um lento avanço em direção à capital daomeana de Abomey, ao norte. Em 19 de setembro ocorreu o primeiro embate dos legionários franceses, que apesar da resistência dos daomeanos, impuseram-lhes uma derrota. 1.200 guerreiras Arrose entraram na batalha e os soldados franceses relataram sua coragem e valor militar. Mas o poder da artilharia e organização superior dos europeus barrou o seu ímpeto com fogo e morte. Em 4 de outubro, os franceses se depararam com 5.000 Fons em nova derrota destes, abrindo o caminho à sua capital. Após essa vitória, os europeus retomaram a marcha e os Fons evitaram o confronto direto recorrendo à guerrilha. E os seus comboios eram frequentemente atacados, e por vezes pelas mulheres, em sortidas rápidas e sangrentas. Enfim, em 6 de outubro de 1892 ocorreu a Batalha Decisiva de Adegon, na vila do mesmo nome. Os daomeanos, homens e mulheres, reuniram-se para um ataque com todas as suas forças, mas os europeus tinham a seu favor a força das armas, e com mais poder de fogo, os Fons foram massacrados. 503 morreram lá, e a unidade das Amazonas é quase inteiramente aniquilada. Para se ter uma ideia da disparidade de forças, os franceses tiveram apenas 6 mortos e 32 feridos. Os franceses invadem a capital, mas o rei Benrazim não se rende e com 1.500 homens tenta um ataque direto ao acampamento destes. Em 8 de novembro, são repelidos após 4 horas de luta. No dia seguinte, tomam o Palácio Real de Diokoué em um ataque à baioneta. O rei foge com o que sobrou de seu exército e até fogo na sua capital. Os franceses iniciam a caçada e em maior número cercam o rei Daomés em 15 de janeiro de 1894. Benrazim, sem opções, rende-se, sendo exilado na Martinica, colônia francesa das Antilhas. Então, os franceses nomearam seu irmão, Goukili, como rei fantoche, em medida interina. Mais de 4.000 daomeses morreram, sendo que, das 1.200 mulheres guerreiras que iniciaram as lutas, só algumas dezenas sobreviveram. Entre os franceses, apenas 85 mortos em combates e 205 por doenças. O fim das Arrose. O rei Goukili, colocado pelos franceses no trono, não tinha poder algum. Permaneceu como uma figura decorativa. Mas houve um punhado de guerreiras Arrose como sua guarda pessoal. Mas tanto o estado do Daomé como o corpo de combate feminino eram apenas um fantasma do que haviam sido no passado. Em 1904, as Arrose foram dissolvidas e a monarquia daomeana abolida. Para muitos franceses que estavam na colônia, aquelas mulheres guerreiras eram inapropriadas e animalescas,
Já para outros, inclusive os veteranos da Legião Francesa que as combateram, eram dignas de respeito por sua coragem e destreza nas lutas. Naui, uma jovem guerreira à época, foi a última guerreira Rose conhecida. Ela faleceu em 1979, com mais de 100 anos. Um ano antes, em 1978, deu uma entrevista a estudiosos, onde, em um trecho, relatou: muitas mulheres que faziam parte do nosso grupo foram rejeitadas pelas suas famílias e dadas ao rei para se tornarem guerreiras, inclusive eu. Como em outros exemplos do passado, a história dessas incríveis guerreiras nos passa a percepção de como a criação de uma sociedade militarizada pode transformar mulheres ditas frágeis em verdadeiras máquinas de guerra. E o próprio relato da última guerreira, a Rose, atesta que muitas delas não seguiram aquele caminho por vontade própria, mas foram forçadas para aquela vida. Olá, gente. Mulheres combatendo em guerras não é novidade. Inclusive, no Oriente Médio, as mulheres curdas combatem na linha de frente do Estado Islâmico, né? E na Segunda Guerra Mundial, cerca de 1 milhão de mulheres soviéticas combateram os nazistas, sendo como operadores de tanque ou principalmente de snipers. Inclusive, algumas delas ficaram bem famosas. E estou pensando aí no futuro fazer um vídeo sobre elas. Sobre as mulheres negras, eu até pouco tempo atrás não tinha conhecimento dessas guerreiras do antigo estado, do antigo reino do Daomé. E tem um filme na Netflix, se não me engano, que é baseado na história delas com a Viola Davis, que é a Mulher Rei. Eu assisti esse filme e me achei meio mediano. É razoável, né? Muito bem feito e tal, mas razoável. E que é baseado na história delas. E pesquisando sobre o assunto, achei incrível a trajetória dessas mulheres, que, como eu cansei de falar no vídeo, muitas delas foram não por sua opção, mas obrigadas pela família, né, ou pelo próprio rei, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!